Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre homologação de sentença estrangeira. Para entender esse sistema, você precisa lembrar que o sistema jurisdicional é nacional. Então, cada país tem o seu poder judiciário e as suas regras, tanto de direito material como de direito processual. No Brasil, nós temos aquilo que é chamado de jurisdição nacional concorrente e jurisdição nacional exclusiva. Aquilo que é jurisdição nacional exclusiva só pode ser julgado pela Justiça brasileira. Se isso só pode ser julgado pelo Judiciário brasileiro, o Judiciário brasileiro não aceita decisões oriundas de outros países. E o rol de circunstâncias que se submetem à jurisdição nacional exclusiva está no artigo 23 do Código de Processo Civil. Por outro lado, aquilo que não é jurisdição nacional exclusiva se enquadra na jurisdição nacional concorrente, ou mais. Nem na concorrente é, porque a hipótese é que só pode ser julgada pelo judiciário de outro país. Quando não se enquadra na situação do artigo 23 do CPC, quer dizer, quando não é jurisdição nacional exclusiva, a questão pode ser julgada pelo judiciário de outro país. Porém, para você conseguir fazer valer uma sentença ou uma decisão interlocutória do judiciário de outro país aqui no Brasil, você precisa passar com este provimento jurisdicional pela homologação de sentença estrangeira. Que, obviamente, como você já percebeu, não serve só para a sentença, serve para qualquer decisão judicial e decisões que tenham o status de decisão judicial. Por exemplo, sentença arbitral. Sentença arbitral também tem que ser homologada. Aliás, o leading case da arbitragem, da constitucionalidade da arbitragem, é justamente um julgamento do Supremo. À época, a homologação era de competência do Supremo, agora, depois da emenda 45, você sabe que é de competência do STJ, mas à época era competência do Supremo. E voltando então, o leading case da constitucionalidade da arbitragem foi justamente num procedimento de homologação de sentença estrangeira que se discutiu isso, como você encontra vídeos aqui no canal. Okay? Mas agora, então, vamos analisar como, por quê, quais são os requisitos da homologação de sentença estrangeira no sistema processual civil brasileiro. Ok? Então, conceito e finalidade, você já percebeu para que serve, né? O que é a homologação da sentença estrangeira? É um procedimento jurisdicional, porém, não para julgar o mérito, tá? A homologação de sentença estrangeira não analisa o mérito, não analisa a justiça do que foi decidido. A homologação de sentença estrangeira analisa os requisitos para que se permita a execuibilidade dessa sentença em território nacional. Então, não se discute, não se rediscute aquilo que foi julgado pelo outro judiciário. Ok? E essa, então, é a finalidade, é dar execuibilidade no Brasil para um provimento jurisdicional de outro país. Você tem a previsão constitucional disso na linha I do inciso 1 do artigo 105 da Constituição. Lembrando que a Constituição originalmente atribuía o procedimento de homologação de sentença estrangeira para o Supremo Tribunal Federal. Com a emenda constitucional número 45, a famosa reforma do Judiciário, foi transferida essa competência do Supremo para o STJ, que logo editou uma resolução para tratar do assunto. Resolução essa que, logo depois, foi substituída por uma alteração no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Então você consegue dar uma olhada. Você está agora assistindo pela internet, já te aconselho a, caso você não tenha ainda, né, baixar o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Você encontra ali facilmente
no próprio site do STJ. O procedimento de homologação de sentença estrangeira está a partir do 216-A do Regimento Interno. Por que 216-A? Você sabe, essa técnica legislativa de incluir o artigo hífen, uma letra maiúscula, é uma técnica usada quando você quer inserir um sistema novo dentro de um código que já existe, sem ter que renumerar todos os artigos do código. Porque renumerar todos os artigos do código implica em várias antinomias, porque existem muitas leis extravagantes que se reportam a dispositivos do código, da lei, da Constituição. Então é muito bem-vinda essa técnica de elaboração de texto legislativo. Claro, aplicada aqui ao regimento interno do STJ. Então você abre aí no seu navegador uma janelinha e dá uma olhada lá no regimento interno do STJ a partir do artigo 216-A, que trabalha com a homologação de sentença estrangeira e com a concessão de exequatur à carta rogatória. Na verdade, é a mesma coisa, né? A única diferença é a sentença estrangeira você tem uma questão já decidida e a carta rogatória você vai ter lá um exequatur, um cúmplice necessário para essa decisão interlocutória. Não é uma sentença num processo que já terminou, ok? Mas a ideia, o mecanismo é o mesmo, tanto para homologação de sentença como para concessão de exequatur. Vamos dar uma analisada no que falam os dispositivos a respeito. Primeira coisa, isso tem natureza jurídica de ação, tá? Então você sabe que o inciso 1 do artigo 105 da Constituição, ele trabalha com a competência originária do STJ. São ações de competência originária. E você também, caso não tenha feito isso, abra no seu navegador o Código de Processo Civil no artigo 960 do CPC de 2015. Lá está o procedimento de homologação de sentença estrangeira e ele é textual. Diz lá o CPC: a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira. Ação. Então, o Código de Processo Civil de 2015 corretamente já fala que é ação. Então, já faz cair por terra qualquer dúvida a respeito da natureza jurídica deste procedimento. E o CPC, ele é muito inteligente, porque ele fala homologação de decisão estrangeira, já deixando claro que não é só sentença, que qualquer decisão jurisdicional é passível de homologação, desde que presentes os requisitos que nós vamos analisar aqui, ok? Então, além de você entender que é ação, é possível homologação parcial, porque às vezes haverá detalhes daquela decisão estrangeira que não são acolhíveis pelo nosso sistema, né? Tem coisas no direito estrangeiro que o direito brasileiro repele, que o direito brasileiro não autoriza. Então, essas circunstâncias, por exemplo, o açoite, apedrejamento, é claro que não é homologável uma questão dessa, porque o nosso ordenamento jurídico não autoriza isso. Mas imagina você que numa mesma sentença tenha lá uma condenação ao pagamento de dinheiro e, por exemplo, o apedrejamento, o açoite. Só para dar um exemplo mais radical, que existe nos ordenamentos jurídicos de alguns países do mundo. É possível você homologar só em parte aquela decisão, só na parte, obviamente, que é homologável, que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza, aceita e dá a execuibilidade aqui no Brasil. Ok? Continuando aí, obviamente é possível tutela de urgência neste procedimento. Então, imagina que você deu início a um procedimento de homologação de sentença estrangeira, por exemplo, uma condenação em dinheiro. E aí, claro que a parte contrária vai ter que ser citada para esse procedimento, para essa ação de homologação, vai ser citada, vai ter 15 dias úteis para contestar. E durante esse ínterim, e se a parte contrária começa a dilapidar o seu próprio patrimônio, justamente para não fazer frente a essa dívida cuja execuibilidade está sendo verificada no STJ? Ora, você precisa de uma tutela de urgência para proteger a futura execução daquela sentença. Então, não há dúvidas que cabe tutela provisória no procedimento de homologação de sentença estrangeira.
tutela provisória basicamente vai ser uma tutela de urgência. Pessoalmente não vislumbro a tutela da evidência aqui, mas sim a tutela de urgência para fins de obstar condutas da parte contrária tendentes a dilapidar patrimônio para fugir da exação, para fugir da execução que virá assim que homologado. Okay? Então, você está vendo aí, é perfeitamente possível a tutela de urgência nessa ação. O divórcio consensual feito no estrangeiro, o nosso sistema admite que tenha força no Brasil sem precisar homologar. Okay? Então, uma sentença que decreta um divórcio consensual lá fora, ela pode ser trazida, pode ser utilizada aqui num processo em que algo esteja sendo discutido, e o magistrado, naquele caso concreto, irá analisar a eficácia, a aplicabilidade daquela decisão. Claro que, se não for uma decisão consensual, se for uma imposição, de forma que tenha necessidade de uma execução, aí precisa passar pela homologação lá no STJ, o que atrai a competência para a Justiça Federal, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Okay? Continuando aí, o Código de Processo Civil, no artigo 963, estabelece os requisitos para que uma decisão estrangeira seja homologada. Esses requisitos também estão presentes no regimento interno do STJ. Primeira coisa, a sentença tem que ser proferida por autoridade competente. Claro que não a autoridade que seria competente no Brasil, mas a autoridade que naquele país é reconhecida como juiz natural para julgar aquele caso. Okay? Então, a competência jurisdicional local precisa ser respeitada como primeiro requisito de homologação. Além disso, tem que ter havido naquele processo citação regular, ainda que verificada a revelia. Então, as formas de citação são várias. Nós temos várias formas de citação e, nos países pelo mundo, existem outras formas de citação. O importante é que, segundo a lei daquele país, a citação tenha ocorrido. Não tem problema se o réu ficou revel, mas a citação tem que ter ocorrido e tem que ter ocorrido de maneira válida à luz do ordenamento jurídico onde foi proferida a decisão. Além disso, a sentença precisa ser eficaz no país em que foi proferida. Okay? Às vezes, naquele país, aquela sentença foi proferida ou aquela decisão foi proferida e por força de alguma outra lei daquele país, ela não é mais eficaz. E aí a pessoa tenta homologar para executar no Brasil. Não pode, porque a ideia da homologação de decisão estrangeira é uma cooperação, de forma que você possa executar aqui no Brasil alguma coisa que você poderia executar lá fora. Né? É como se tentasse o sistema derrubar a barreira da internacionalidade. Permitir que você faça valer aqui uma sentença, tanto quanto você poderia fazê-la valer lá fora. Ora, se ela não vale mais lá fora, não faz sentido mais homologar para que ela produza efeitos aqui dentro. Um outro requisito muito importante é não ofender a coisa julgada brasileira. Você sabe, eu falei para você no começo desse vídeo, existem casos em que o processo pode tramitar aqui e pode tramitar lá fora. São as hipóteses de jurisdição nacional concorrente, basicamente artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil. Quando isso acontece, se você tiver coisa julgada material no Brasil, você não pode homologar uma decisão estrangeira que divirja dessa coisa julgada material que você está aqui, que você já tem aqui. Justamente porque um dos requisitos para a homologação é que a decisão estrangeira não ofenda a coisa julgada que já está formada aqui. Ok? Vamos continuar. Deve, obviamente, estar acompanhada de tradução oficial, feita por um tradutor oficial, aqueles que a gente encontra lá na junta comercial, a não ser que haja dispensa em tratado internacional. E não pode conter manifesta ofensa à ordem pública. Aí você vai me perguntar, Antônio, o que vai ser essa manifesta ofensa à ordem pública? É simples. A sentença que você quer homologar, a decisão que você está tentando homologar, não pode conter
algo que o nosso ordenamento jurídico recuse. Não pode conter algo que o nosso ordenamento jurídico rejeite. Por exemplo, açoite, apedrejamento, amputação de membros, coisas que existem, né? Claro que eu estou exagerando, que é para marcar mesmo, que é para você visualizar. Coisas que não são permitidas pelo nosso ordenamento não serão aceitas, tá? Essa é a ideia de que a sentença que você está homologando, de que a decisão que você está homologando não fira a ordem pública brasileira, ok? Continuando aí, vamos entender mais um pouquinho sobre a homologação e a jurisdição interna. Como eu disse para você no começo desse vídeo, os artigos 21 e 22 do CPC estabelecem a jurisdição nacional concorrente. O que é jurisdição nacional concorrente? São causas, são lides, são demandas que podem ser julgadas tanto pelo judiciário brasileiro como pelo judiciário estrangeiro. De maneira que, se forem julgadas pelo judiciário estrangeiro, não há problema nenhum em homologar essa decisão pela justiça brasileira para que seja executado aqui. Haverá casos também, fora do artigo 21 e 22, que nem pelo Brasil podem ser julgados, só podem ser julgados lá fora. Podem ser analisados aqui, esses casos, podem ser homologadas essas questões para fins de ser executada aqui? Depende. Depende do quê? Depende da jurisdição nacional exclusiva. Porque os itens no artigo 23 do Código de Processo Civil são chamados de jurisdição nacional exclusiva. São circunstâncias, são fatos, são discussões jurídicas, são lides que não podem ser apreciadas pelo judiciário de outro país. Se não podem ser apreciadas pelo judiciário de outro país, não serão homologadas decisões que tratem desses temas. Okay? Não sendo do artigo 23, não sendo jurisdição nacional exclusiva, pode sim ser feita a homologação. Seja da jurisdição concorrente, seja de uma hipótese que nem seria de competência da justiça brasileira, porque as partes são lá de fora, a obrigação foi feita para ser cumprida lá fora, o local de elaboração do contrato é lá fora. Posso homologar? Posso, desde que não fira o artigo 23. Antônio, e se eu tenho um processo correndo lá fora e um processo correndo aqui? Eu sei que o mesmo caso, pode ter? Pode. Pode ter. E por que pode ter? Justamente porque não há litispendência. Quando você tem aí a jurisdição nacional concorrente, não há litispendência entre o processo que está lá fora e o processo que está aqui dentro. Não tem problema nenhum em processo correr ao mesmo tempo lá fora e aqui dentro. Isso significa não haver litispendência. Então, a ação pode tramitar lá fora e pode tramitar ao mesmo tempo aqui dentro, perante o judiciário brasileiro. Okay? Isso, claro, na jurisdição concorrente, em que, nos termos dos artigos 21 e 22 do CPC, é possível que o processo ocorra nos dois lugares. Aí você me perguntar, tá bom, Antônio, o processo está correndo aqui e lá. Qual vale? Vale a que primeiro tiver força de coisa julgada aqui no Brasil. Ok? Então, prevalece a que transitar em julgado primeiramente no Brasil. Aí você vai falar assim para mim, Antônio, como que vai prevalecer aquela que tiver força de trânsito em julgado primeiramente no Brasil? É fácil. Se a que está tramitando aqui transita em julgado, você não consegue homologar. Porque aí, para tentar homologar, vai ferir a coisa julgada que já se formou aqui. E aí você não consegue. Por outro lado, se você conseguiu lá o trânsito em julgado, enquanto aqui está correndo, aí você pede a homologação aqui. Pode pedir a homologação de sentença estrangeira, ainda que esteja tramitando a ação no Brasil? Pode. E aí, quando aquela que está sendo homologada, quando aquela estrangeira concluir a sua homologação aqui, aí ela terá força de coisa julgada aqui. Opa! Se tem força de coisa julgada aqui, o que acontece? Essa coisa julgada feita pela decisão estrangeira
se transforma num pressuposto processual negativo e fará com que o processo que esteja tramitando seja extinto sem resolução do mérito, por força da coisa julgada, que é pressuposto processual negativo. Okay? É assim que transforma, é assim que trabalha uma decisão estrangeira com uma nacional, tratando da mesma questão. Okay? Vamos continuar aí, falar do procedimento que realmente, o procedimento em si é bastante simples, porque como eu já te falei, o que se verifica aqui são os requisitos para a homologação. Não se pretende, nem se pode rejulgar o mérito que foi decidido pela Justiça Estrangeira. Então, petição inicial, obviamente ao STJ, obviamente direcionada à presidência do tribunal. Okay? Admite-se, se for necessário, pedido de tutela provisória. É como eu já te falei, a parte contrária vai ser citada e vai ter 15 dias para contestar, 15 dias úteis para contestar. Então, ela pode começar a dilapidar patrimônio. Então, você pode pedir tutela provisória, no mais das vezes uma tutela de urgência, para impedir, por exemplo, dilapidação patrimonial ou para impedir o perecimento daquilo que será o objeto do cumprimento de sentença. Ok? Então, você faz lá a sua petição inicial, pede tutela de urgência se for necessário, o STJ recebe o pedido, distribui para os seus órgãos internos e manda citar a parte contrária, que vai ter 15 dias para contestar. Obviamente 15 dias úteis, porque é o sistema do nosso CPC. Aí, o regimento interno do STJ estabelece que, havendo revelia, e ele é diferente, e aqui muita atenção, que o regimento interno do STJ é diferente quando ele trata aqui da revelia para a nomeação de curador especial. Porque, regra geral, você sabe, revelia por si só caracteriza a nomeação de curador especial? Não. Você vai ter a nomeação de curador especial quando você tiver revelia mais citação ficta, né? Citação por edital ou por hora certa. Aqui não. No regimento interno do STJ, tendo revelia, automaticamente será nomeado um curador especial. Revelia ou réu incapaz. Né? Réu incapaz também haverá a nomeação de curador especial, obviamente dada a importância deste procedimento. E aí, contestado o pedido, o processo será julgado. Não contestado o pedido, ele já passa automaticamente para a decisão, que vai acontecer de uma maneira mais rápida. Dada a importância, o MP se manifesta. Okay? Ele é custos legis aqui. E aí, uma vez homologada, pronto, você tem uma certidão de homologação daquela sentença estrangeira, daquela decisão interlocutória estrangeira. E você vai se valer dela para executar isso perante o juízo competente. E aí, o juízo competente, nos termos do artigo 109 da Constituição, não é o juízo estadual, é o juízo federal competente. Federal territorialmente competente. Então, basicamente é o seguinte, você pega as regras de competência territorial do Código de Processo Civil e aplica essas regras para a Justiça Federal. Então, em regra, for do domicílio do réu ou executado. Então, você traz lá uma sentença homologada de outro país, homologa no STJ, pega aquele procedimento de homologação com a certidão de homologação, tudo bonitinho, e protocola na vara federal do local de domicílio do réu, salvo se aplicável alguma outra regra específica de competência territorial nos termos do CPC. Mas se não tiver uma regra específica, você usa o artigo 46, que fala lá, ações pessoais, regra domicílio do réu. Porém, Justiça Federal. Então você vai poder ter aqui uma decisão contra um particular que não envolva a União, mas sim tramitará perante a Justiça Federal. Ok? É isso aí. Homologação de decisão estrangeira, mesmo procedimento usado para concessão de exequatur a cartas rogatórias que tragam decisões interlocutórias para cumprimento no Brasil. Grande abraço e até o próximo vídeo.